Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será conhecendo Deus. Você conhece Deus ou apenas ouve falar? João 42, 5, 6 falou justamente isso. Antes eu conhecia Deus só por ouvir falar, mas agora eu vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que diz e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó 42, 5, 6. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Nós precisamos conhecer Deus assim como Jó conheceu, para sermos libertos, conforme João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Lá em João 14, 6 ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então Jesus é a minha razão de viver. Abacuque 2,14 diz assim, ó, conhecendo Deus para torná-lo conhecido, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uau! Conhecendo Deus para torná-lo conhecido, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,4. Nossa missão, qual a nossa missão? Viver para honrar a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações, amando e servindo ao próximo, tornando os discípulos de Jesus sob a orientação do Espírito Santo. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa missão, é o ide é universal, é para todos. Toda vez que você falar de Jesus, que você testemunhar de Jesus, você está fazendo a missão que Jesus lhe colocou aqui na terra. Ide fazer discípulos. Dividindo a missão em 4 partes. Vamos ver como o Senhor quer nos usarmos como missionário, dividido em 4 partes. Primeiro, viver para honrar a Deus. Fazê-lo conhecido em todas as nações, amando e servindo ao próximo, tornando os discípulos de Jesus sob a orientação do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós, viver para honrar a Deus e não desonrar. Honrar. Segunda reflexão, conhecendo Deus para torná-lo conhecido. Abacuque 2,14, conforme eu falei, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa foi a promessa que Deus fez com Noé, com o arco-íris, que toda a terra iria conhecer a palavra. E com certeza encheria da glória do Senhor. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, nós somos as causas de não sermos consumidos, por isso estamos aqui para propagar o Evangelho. Amém, amados? O profeta Abacuque, amado, há 600 anos antes de Cristo, diz que a terra toda um dia se encheria do conhecimento da glória de Deus, como as águas sobre o mar. O apóstolo Pedro, já 60 anos depois de Cristo, nos dá a entender com isso, se dará, ou seja, pelo testemunho efetivo de uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo, propriedade exclusiva de Deus, a saber, a igreja que somos nós. João 15,16 diz o quê? Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça. O Senhor quer nos usar para isso. Paulo já havia dito isso em outras palavras.
dizendo lá em Efésios 3, 8 a 12: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, ou seja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós somos conhecidos hoje nas regiões celestiais. Há uma luta nas regiões celestiais, principados, potestades e os anjos do Senhor travam a luta nas regiões celestiais, conforme Efésios 6, 12. E aqui Efésios 3, 8, 4. Amado, Deus pode ser conhecido. Não conhecido de ouvir falar, mas se sentir a presença dele. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o homem, mas ao Senhor, que criou todas as coisas. Amado, Deus se revelou em Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou, ou seja, Jesus Cristo. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Deus quer que aqueles a quem Ele se revelou, dê testemunho dEle. Deus nos escolheu para darmos testemunho dEle. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Foi ali no dia de Pentecoste, onde todos foram cheios e receberam a presença do Espírito Santo, e passou a conhecer Deus, e passou a caminhada da igreja primitiva, vivendo os princípios de Jesus. Diante desse fato, amados, convém ressaltar que Jesus Cristo nos revelou o Pai. Já foi revelado ao Pai através de Jesus. Sem Jesus, amado, tudo poderíamos conhecer de Deus não seria o suficiente para conceder-nos a salvação eterna. O maior conhecimento que nós temos de Deus é pelo amor dele, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 18 a 21 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. O homem que não reconhece Deus, ele é um homem insensato. Amado, Paulo afirma que um conhecimento de Deus que advém da observação das coisas criadas. Olha só, olha o fundo aqui. Tudo isso aqui foi criado por Deus.
tudo. Porém, esse conhecimento não produz salvação. Ele é suficiente para gerar condenação, mas não salvação. Tudo que Deus criou, nós temos que saber que foi dele, foi ele que criou. Mas agora nós precisamos agora conhecer e entregar nossa vida a ele para ter direito à salvação. Viver apenas no que ele criou não salva ninguém. Amém? O conhecimento salvifica, mas somente é possível por meio de uma ação reveladora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, ela mesma resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento e da glória de Deus, na face de Cristo, 2 Coríntios 4, 1 a 6. O Senhor nos resgatou do império das trevas e trouxe para a luz. Hoje nós somos luz, conforme Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Pedro é exemplo dessa verdade, amado. Indo Pedro para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Amém? Amado Espírito Santo nos revela quem é Jesus, o nosso grande Salvador. Só o Espírito Santo que nos revela. Porquanto a graça de Deus se manifesta Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, amado, a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Conhecer a Cristo, amado, é ser salvo, ter a vida eterna. É a mesma coisa, ser salvo e ter a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e não os outros deuses falsos. Os outros são falsos, não criaram nada, nada fizeram, e este não. Este é o verdadeiro que criou todas as coisas, olha só. Disse-lhe Tomé ao Senhor, não sabemos para onde vais, como sabeis o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não vos me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai, desde agora o conhece e o tendes visto.
Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amados, nós temos que crer nessas pessoas que estiveram com Jesus. Esses discípulos estiveram com Jesus, andaram com Jesus. Viram Jesus nascer, viram Jesus morrer, e viram Jesus ser ressuscitado, e viram Jesus prometer: irei para o Pai, enviarei o Consolador, e virei buscar a igreja. Nós temos que crer nisso aí. Nós temos que crer que Jesus é o mesmo Deus, lá conforme o Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e encarnou em nós. Os discípulos viveram com Jesus. Comeram com Jesus, sentaram na mesa com Jesus. Um deles traiu Jesus. E Jesus representa o mesmo Deus. O Verbo se fez carne. Então nós temos que conhecer Jesus, assim como conhecer Deus, e ter essa intimidade com ambos. Aliás, nem com ambos, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. É a Trindade Santa. Portanto, amado, busque mais conhecimento de Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade, ou seja, conhecer Cristo, e Cristo irá te libertar dessa idolatria, dessa cegueira espiritual. Somente conhecendo a Cristo é que seremos libertos. João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vais e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedir ao Pai, olha só, ao Pai em meu nome. Nós temos que pedir em nome de Jesus, não é em nome de outros deuses, não. Pai, abençoe fulano em nome de Jesus. Pai, entra com sua provisão em nome de Jesus. Pai, entra com sua cura em nome de Jesus, e não a outros. Então nós precisamos conhecer mais e mais a Deus. Conhecendo a Jesus, com certeza, nós devemos conhecer a Deus, que Ele e o Pai são um só. E a pergunta crucial para você nesta manhã é: o que conhecer Deus e torná-lo conhecido? Por quê? É porque através de você conhecer Deus, você vai tornar conhecido e vai ter essa intimidade com Ele. Como conhecê-lo? Como Ele quer ser conhecido? Especialmente com intimidade. É isso que Ele quer conhecido. Ele quer ser exaltado por ti, você reconhecer a criação, o alto preço que foi pago ali na terra. Quando vou conhecer? Onde? Agora. Onde você estiver. Se possível, em lugar secreto, a sós com Ele. Entre para o seu quarto e busque a intimidade com Deus em secreto, que Ele em secreto te dará a resposta. Procure ter essa intimidade com Cristo. Jesus, eu quero estar contigo. Jesus, eu quero ser seu amigo. Eu quero te abraçar, eu quero te adorar. Diz essa frase para Ele e tenha essa intimidade com Cristo. Amém? Conhecer Cristo para se tornar conhecido. Eu creio que Deus já falou tremendamente com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. Quero te conhecer. Dave Keelan. Jó. Foi bem claro. Antes eu ouvia falar,
Mas eu conheço com meus próprios olhos, porque Deus, Jó, teve intimidade com ele no momento mais difícil da sua vida. E Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir o louvor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Irá fazer também através desse louvor. Quero te conhecer mais e mais, conforme esse louvor de Deus aqui. Amém? Procure ter mais intimidade com Deus, conhecer mais e mais de Deus para se tornar conhecido. Amém, amados? Vamos meditar nesse louvor também. Aleluia. Glória a teu nome. Vamos conhecer a Deus. Conhecerei a verdade vos libertará. João 32. E disse Jesus, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 8:3. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Diga que você passar a amar o Senhor assim como Ele te ama, essa intimidade será para sempre. Portanto, nos conhecer mais o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Pai das luzes, Criador de todas as coisas, Pai da misericórdia, Tua palavra diz, Pai, pela Tua misericórdia nós estamos aqui. Não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos consumido. Pois as Suas misericórdias são as causas de nos sermos consumidos, por isso estamos aqui. Peço que o Senhor continue na nossa direção, nos dando sabedoria, discernimento. Peço que o Senhor, doce amado Espírito Santo, vá de encontro a essa pessoa que ainda não o conhece, apenas ouve falar de Ti. Que ele venha ser como Jó, não só de ouvir falar, que agora ele venha te conhecer com os seus próprios olhos e possa buscar mais e mais essa intimidade com o Senhor. Que o Senhor, doce amado Espírito, continue na direção dessa pessoa. Que ele venha buscar o Senhor e venha encontrar em o Senhor toda a sabedoria, todo o poder, conforme Tua palavra. Buscar-me-ei e vos acharei quando buscar todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Que ele venha te buscar de todo o coração e te conhecer mais e mais. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. Eu quero, Pai, te conhecer mais e mais. Ainda é pouco que eu te conheço. Eu quero te conhecer mais e mais. Ter mais intimidade, estar mais próximo contigo. Na verdade, eu quero estar contigo na Nova Jerusalém, vivendo o seu domínio. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Você vai conhecer quando você procurar, buscar e ter intimidade, né? Como é que você conhece um amigo? Quando você se aproxima dele e se abre com ele. Com Deus é mais ainda. Você tem que primeiro buscar-me-ei e vos acharei quando está pelo vosso coração. Então você vai buscar Deus assim como você buscou um amigo. Aí você vai compartilhar com Deus as coisas que você compartilhou com os amigos. E se possível com Deus, mais ainda, se abrir mais ainda. E se tornar conhecido de Deus. Amém? Portanto, não se deixe enganar. Satanás, lembre-se, Jesus te ama, Satanás te odeia, Satanás quer de todas as maneiras
não permitir que você tenha essa comunhão com Deus. Que você não venha buscar a Deus. Que você não venha conhecer a Deus como deve conhecer. Portanto, não se deixe enganar, fica na paz e Deus na direção certa. E tenha um bom dia. Fica na paz.